Eu trago mais informações agora aqui de São Paulo, porque o Primeiro Impacto conversou, atenção, com exclusividade com a mãe do menino Pedro Henrique, de apenas 3 anos. Pedro Henrique é esse... Cadê? Tem a imagem dele para mim, por gentileza? Aqui já é o casal. Aqui, Pedro Henrique, de apenas 3 aninhos. Esse garoto morreu depois de ser covardemente agredido e espancado. Agora, para a polícia, volta para mim, por favor. Para a nossa competente polícia, Bruna e a sua companheira são as responsáveis pela morte. A acusada, inclusive, garante que as duas são inocentes. Atenção. Defende a companheira, se defende, mas não diz então quem matou o próprio filho. O próprio filho. Claro, a polícia ouve, mas não acredita. É aquele ditado: você diz que me ama, eu finjo que acredito. Bruna disse que deixava o filho com uma babá, que inclusive teria conhecido a mesma na internet. Começa então mentiras atrás de mentiras, segundo a polícia. Uma entrevista exclusiva com Bruna. Eu vou colocar agora no ar. E quem traz? O nosso querido José Luiz Filho. Fecha para mim, por gentileza, e pau na máquina. Depois de ser hostilizada no cemitério durante o enterro do filho e ver a companheira Natália Bernardo Soares presa, suspeita de ser autora das agressões que levaram o pequeno Pedro Henrique à morte, Bruna Cristina Leite Silva deixou a cidade de Mauá e decidiu falar. Pra vocês saberem que eu não fiz nada com meu filho. Eu não teria coragem de machucar o meu filho. Acompanhada do advogado, ela recebeu nossa equipe, com a condição de não revelarmos o local do encontro e não mostrarmos o rosto dela, apesar de fotos já terem sido divulgadas pela família. Na conversa de aproximadamente meia hora, Bruna chorou pelo menos 2 vezes e alegou a inocência dela e da companheira. Em momento algum a gente maltratava meu filho. Pedro, ele tinha tudo bom e melhor, tinha carinho. A Natália era bem com ele chamava ela de mãe, dava de tudo pra ele. Ela morria de trabalhar para cuidar do meu filho. A vendedora contou que há cerca de 1 mês, para poder trabalhar em uma loja no Brás, em São Paulo, ela passou a deixar o filho de 3 anos com uma babá chamada Jennifer, que conheceu em uma rede social. Eu achei ela na internet. No Facebook, eu postei que eu estava atrás de uma babá. E ela apareceu. Mas o menino não ficava o dia todo com a babá. No fim da manhã ou início da tarde, a namorada de Bruna, Natália, que trabalhava à noite, pegava a criança e passava o restante do dia com ela. No sábado retrasado, quando Pedro Henrique passou mal, ela conta que o dia começou da mesma forma, mas quando voltava para casa, soube que o filho não estava bem. Falei, corre, chama alguém, porque ele não tá bem. Eu suguei o nariz dele, saía só pão. Ela fez, não sei como que fala, massagem no peito dele. Os vizinhos vieram dentro da minha casa, me ajudaram. Ele estava desmaiado? Ele estava desacordado. Chegando no UPA, nós não vimos mais nada, que não deixaram mais eu ver meu filho. Esta tia do pai de Pedro Henrique é enfermeira. Ela estava de plantão na UPA e conta como o menino chegou ao local. Ele chegou inconsciente, só o coração batendo. E hematomas vários no corpo inteiro. Hematomas novos e velhos. Ferimentos que Bruna não soube explicar como aconteceram, mas que sustentou não terem sido cometidos por ela ou pela companheira. Ela falou que tinha dado pão pra ele, ele engasgou e caiu. Ele só tava com a testa machucada, que ele caiu e ficou com um galo, né, porque é na testa. O corpo dele tinha umas manchas roxas que vinham aparecendo. Eu não sabia de onde vinha, eu simplesmente falei pra Natália que eu não sabia de onde vinha aquelas manchas dele. Eu perguntava pra ele o que essas manchas, ele falava que caía. Você
e sua companheira agrediram seu filho? Não, a gente não maltratava o Pedro. Além de afirmar a inocência dela e da companheira, Bruna e o advogado passaram a levantar suspeitas sobre possíveis autores das agressões que causaram a morte de Pedro Henrique e ainda a questionar o trabalho da polícia. Segundo o advogado, a prisão temporária de Natália Bernardo de Souza foi decretada depois dela confessar ter agredido o menino, algo que teria sido feito sob coação. Eles falam que ela confessou. Sob pressão, ela falou que agrediu o menor Pedro. Só que eu indaguei a investigadora, nesse mesmo momento estava eu, a Bruna e a investigadora. Eu falei, minha cliente está reclamando que houve pressão para confessar. Que tipo de pressão? A pressão habitual do meio policial. E ela foi obrigada a falar o que eles queriam que ela falasse. Pedimos a revogação da prisão temporária, porque achamos que temos total certeza que ela não oferece nenhum perigo para a investigação. O defensor ainda aponta a babá e o pai de Pedro Henrique como possíveis responsáveis pelas agressões e maus-tratos sofridos pelo menino. A omissão também não partiu do pai, porque o pai falou que viu manchas no filho. Se nós ficar colocando a culpa só em cima dessas duas e não verificando os outros personagens do processo, é claro que a gente vai ter os únicos culpados sendo a Natália e a Bruna. É fato. Mas na hora que eu tenho uma babá, que eu contrato essa babá, e eu trago essa babá e falo assim, você vai contratar ela, e só que essa babá, que tinha a responsabilidade de ficar com ela, fala assim, estou trabalhando e está ficando com uma outra pessoa, então a gente tem que investigar esse fato também. A babá rebate as suspeitas levantadas pelo advogado de Bruna. Eu tô surpresa, meio que não tô entendendo o porquê disso, porque o período que eu ficava com ele era pouco e devido ele já ter vindo machucado e ele ter sido machucado depois que ele saiu daqui é uma coisa meio sem lógica. Não sei bem, mas eu acho que é uma forma de ela escapar da situação, assim. Eu espero que aconteça justiça, que o Pedro seja justiçado devido a isso, porque ele era uma criança muito maravilhosa. O pai de Pedro Henrique também rechaça ser apontado como suspeito. Ela veio falar aí que nós agredimos um menino aí, mas nós tem prova que fim de ano ele ficou de boa com nós, não agrediu o moleque. E sempre que ela dando atenção pra ele aí. Eu só peço pra ela só que ela seja a mulher de assumir o que ela fez, acobertar essa namorada dela, não sei o que acontece com ela. Olha, uma verdadeira barbaridade.